É a história de um sonho. Há 40 anos, um homem convenceu a todos que era possível realizar uma façanha. Apesar de não ter os equipamentos necessários, ele não desistiu. Montou uma operação ousada para exibir pela primeira vez na programação da Globo uma partida de futebol. Você vai ver agora como começou a história do futebol na Globo. A história da primeira transmissão de uma partida de futebol na TV Globo se passa no Maracanã, no ano de 1965, e começa dentro da cabeça deste homem. Teixeira Reiser, jornalista. Eu era uma espécie assim de multiuso. Ajudava a diretoria e apresentava o Teleglobo com o Wilton Gomes e a Natália Timberg. E era uma espécie de chefete de um departamento de esportes que ainda estava no embrião. Para entender o que foi feito naquele dia, é preciso lembrar o que era o mundo naquela época. Se hoje a televisão está em 99% dos lares dos 180 milhões de brasileiros, e essa coisa moderna, em 1965, o rádio era o veículo das massas. A televisão até existia, mas não em todo lugar como hoje. No Brasil, havia mais ou menos 200 mil aparelhos de TV. A TV Globo não tinha a máquina de transmissões esportivas que tem hoje. O esquema pronto para levar o esporte para dentro da sua casa. O futebol já estava na televisão brasileira havia 10 anos. A TV Globo tinha muito pouco, nem um ano completo tinha, e estava muito atrás da concorrência. As outras emissoras transmitiam jogos, e eu não me conformava com isso. Isso aí nos trazia assim uma profunda mágoa e uma ponta de inveja. E um dia nós resolvemos virar a mesa. Quando Teixeira Reiser diz nós, não quer dizer muita gente não. Quase ninguém topava a ideia. Eu procurei diretamente o meu diretor, ele disse que não havia recursos para isso. Sondei os demais dirigentes e obtive a resposta sempre negativa. Foi não aqui, não ali, e não havia condição de se fazer. Apesar de todas essas negativas, eu quis provar que era possível fazer a transmissão. Parti para conseguir os elementos para a realização da coisa. O jogo escolhido foi Brasil e União Soviética, um amistoso, marcado para o dia 21 de novembro daquele 1965. Primeiro problema, equipamento. Comprar material para filmagem e contratar uma empresa para fazer a montagem. Eu não tinha muito dinheiro, meu dinheiro era de empregado. Então eu assinei documentos, eu fui comprando e assinando pela TV Globo. O senhor não tinha medo de que desse errado, de sair assinando as coisas pela TV Globo? Não, porque eu já fazia isso em outras oportunidades, oficialmente. Então não foi difícil, eu não fiz nada que configurasse uma ação delituosa ou uma ilicitude. Eu fiz o que normalmente eu já fazia, só que com outra direção. Segundo problema, como fazer? Procurei alguns amigos de cinema para saber detalhes sobre como construir essa transmissão. Eram todos oriundos da antiga Atlântida cinematográfica. Tem motoqueiro, a gente tem as lojas de filme, vai dar tudo certo. E eles me expuseram o grau de dificuldade que eu teria que enfrentar. Por exemplo, para se fazer um filme levava-se às vezes 6 meses. E como se fazer uma transmissão para ser usada no mesmo dia, horas depois do término do jogo. O jogo era às 4 da tarde, terminava às 6. O horário de exibição era às 8. Aí estava o terceiro e maior problema: tempo. As outras TVs já possuíam videotape. A TV Globo, apenas o filme. A diferença entre uma tecnologia e a outra é mais ou menos a diferença entre uma máquina fotográfica tradicional e uma digital. Essa aqui pode exibir as imagens imediatamente. E você pode tirar quantas fotos quiser. Basta descarregar o que está no cartãozinho e voltar a clicar. Com essa aqui é diferente. O filme só pode gravar uma vez. E para exibir o que foi registrado, tem que esperar a revelação. O risco era não haver tempo. Foi montada então uma grande operação. Dentro do Maracanã, 4 cinegrafistas posicionados para filmar o jogo.
Uma das câmeras, perto do campo, capta todo o áudio. E de microfone na mão, um garoto talentoso, promissor, faz as entrevistas. Não dispunha a TV Globo de uma equipe própria. Eu, como repórter da Rádio Globo, fui usado para... Quer dizer, me solicitaram para fazer as entrevistas antes, no meio e depois. Os rolos de filme concluídos são passados a garotos, que atravessam os corredores do Maracanã para entregá-los a motoqueiros. E o jogo rolando. Eram meninos inteiramente loucos. Eles passavam até por cima de carro, entendeu? Aquilo para eles era uma brincadeira. E eu tinha dores de barriga lá em cima, que eu pensava, um moleque desse aí vai sumir com uma lata de filme, né? Os motociclistas têm que chegar rapidamente à empresa que revela os filmes. Lá está posicionada a equipe de maior responsabilidade na operação. O montador tem que revelar os negativos e fazer a edição, colar os pedaços dos filmes. Um lance de perigo que a primeira câmera capta, seguido pelo replay da câmera que está atrás do gol, e assim por diante. E sincronizar tudo isso com o áudio, que vem da câmera lá de baixo, e incluir as entrevistas. Assim correu aquela tarde. Os cinegrafistas, os garotos, os motoqueiros, os montadores, todos trabalhando com extremo cuidado. E Teixeira Reiser tomando conta de todos, o que não era fácil, porque o celular nem pensava em nascer. Nós não tínhamos telefones diretos. Havia uma linha da sucursal do estado de São Paulo e eles de lá telefonavam à Globo e procurávamos saber da chegada das latas de filmes, enfim, como estava o andamento desse trabalho. Equipe regulada para a velocidade máxima. Sim, porque não bastava terminar a tempo de botar no ar. Ainda faltava a locução, que Teixeira Reiser faria assistindo ao filme montado. E da União Soviética para o amistoso preparatório visando a Copa do Mundo da a apresentação da nova seleção do Brasil contra um adversário fortíssimo, a equipe da União Soviética. Os senhores veem ao fundo... Assim foi levado ao ar o primeiro jogo de futebol na TV Globo, quase 7 meses depois da inauguração da emissora. O filme original se perdeu com o tempo e com um grande incêndio que atingiu o arquivo da TV. O que sobrou foi um pequeno registro daquela partida, que você vai acompanhar agora. O ataque com Jairzinho, Pelé, Flávio e Paraná. Em plano aberto, os senhores veem o início da partida no Maracanã. Os primeiros movimentos são brasileiros com Rildo. Brasil 0, União Soviética 0, jogo amistoso no Maracanã. Atira Bacini, Manga espalma pela linha de fundo em estupenda intervenção. Trabalha o Brasil com Rildo, entrega Pelé, boa jogada, faz um arabesco, vai tentar meter-se entre dois, faz o lançamento para Gerson, penetra, atenção, perigo de gol, Gerson atira pela linha de fundo, quase o Brasil inaugura o marcador. Um momento de interrupção, sai Bellini despedindo-se da seleção brasileira. Começa o segundo tempo no Maracanã. Aí está Pelé, parece um príncipe, a bola escorrega em seu corpo, ele controla, não tem para quem passar, atrai o seu marcador, mete-se entre dois, vai como se estivesse passando sobre canteiros de girassóis. Jairzinho perde-se e se atrapalha e a bola vai pela linha de fundo. Arranca Gerson pela direita, ultrapassou a marcação, atirou gol! Gol de Gerson pelo Brasil! Gol de Gerson com a perna direita! Singularmente, Gerson marca o primeiro gol brasileiro. Foi o único gol de perna direita num goleiro daquele quilate e de fora da área. Atenção, vai receber Pelé, atirou de perna direita, gol do Brasil, Pelé! Gol do Brasil e aplausos americanos de Bob Kennedy. Brasil 2, União Soviética 0. Vai ser cobrado o tiro de meta por Manga. A única coisa que eu me lembro desse jogo... Houve aquele gol do Manga,
O Manga muito atabalhoado, afobado. E o Manga foi bater um tiro de meta, apressado. E o centroavante da União Soviética ficou na meia-lua da grande área. Ele botou a bola, chutou a bola. Baixo demais, um pouco ao nível da cabeça do centroavante. O camisa 9, Banichevski. A bola bateu na cabeça do centroavante, fez assim, deu uma cumprimentada. Bateu no Banichevski, entrou. E entrou. E a bola entrou. Num lance extremamente infeliz, que coloca a União Soviética no placar com 1 gol contra 2 do Brasil. O ponteiro esquerdo lança para frente de qualquer maneira, Pelé mata do peito, ultrapassa a marcação, atenção, atirou, defendeu Yashin. Vem correndo Jairzinho, emenda pela linha de fundo, num lance sensacional. Aí agora mexe pela ponta esquerda, tenta vencer de Djalma Santos. Atenção, cabeçada de Metrevelli na trave, emendou Metrevelli, gol! Gol da União Soviética, Metrevelli levanta o braço o juiz inglês e dá por terminado o jogo. Brasil 2, União Soviética 2, jogo disputado no Maracanã superlotado. Dias depois, Teixeira Reiser saiu da empresa, mas havia cumprido uma missão. Eu não tinha ideia do que representava aquela transmissão. O que representou isso foi uma mesma coisa que você abriu uma picada para fazer uma estrada. O feito, no meu entendimento, foi espetacular. Foi espetacular, com ressalvas, mas espetacular. Que bom que foi transmitido o jogo. Que ruim que foi gasto um dinheiro que não poderia ser gasto. Eu imaginava que aquele gasto de filmes fosse superado pelo sucesso da iniciativa. Mas isso não aconteceu. Eu não esperava grandes despesas. Mas depois que você desencadeia o processo, aí você não tem mais como parar. Já estava deflagrado o processo, já instalava dentro do coração da gente as pulsações da emoção de fazer um acontecimento como aquele. Foi o primeiro passo, o primeiro jogo, depois daquele Brasil e União Soviética. Quanta bola rolou entre os 4 cantos dessa tela. 5 anos depois, a Globo transmitia a primeira Copa do Mundo e nunca mais deixaria de levar o futebol do estádio para dentro da sua casa. O sentimento que nasceu com um homem, hoje é compartilhado por centenas, que fazem dessa tela uma janela na arquibancada.